Irmã Tamara, Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. A irmã já pode ler o Salmo 133, logo após a irmã ler a palavra. Amém. Tá dando para me ouvir direito? Bem, Amém, estamos. Então vamos lá, né? Meditar no Salmo 133, que vai falar sobre a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Esse salmo, né, vai falar sobre a união, né, a união que deve haver entre nós, né, nós cristãos, né, devemos estar sempre unidos, para assim a gente fazer a vontade de Deus. E hoje, né, eu orei a Deus pela manhã, pedindo a Deus, né, uma palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu estar meditando com os irmãos se encontra no Salmo 41. Quem tiver, né, com a Bíblia disponível, né, quiser acompanhar, fique à vontade. Que vai dizer no Salmo 41, o cuidado de Deus para com os pobres. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Até aqui. Amém. Vamos, né, fazer uma pequena oração neste momento para que Deus venha falar conosco. Glorioso Deus, amado eterno Pai, Senhor, neste momento, Pai, nos colocamos mais uma vez neste dia, nesta tarde, na Tua presença, Senhor, para te adorar, para te louvar, para ouvir de Ti, Senhor, a Tua voz, pois de mim nada sai, de mim não tem nada, Pai, para sair, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, mas o Senhor tem, Pai. Fala conosco, usa minha vida, Senhor, pela Tua infinita misericórdia nessa tarde, aquilo que o Senhor quer falar, não o que eu quero falar, não o que minha carne, o meu ego quer falar, mas o que o Senhor quer falar com cada um nesta tarde, Senhor. Se o Senhor, Pai, colocou essa leitura, essa passagem no meu coração para estar falando, é porque nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar com cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, aqui, né, nesse Salmo 41, a gente vai ver, né, sobre o cuidado de Deus para com os pobres, né? Deus sempre atende ao necessitado. Deus sempre vai atender, né, aquele que precisa, né, aquele que está ali em necessidade, em apuro, em algum momento da nossa vida, a gente sempre vai nos pegar, né, irmãos? Numa dificuldade, né? Seja lá qual for, dificuldade financeira, na saúde, né? E Deus sempre vai atender, né? A nossa necessidade. E nessa tarde eu quero meditar, né, com os irmãos, né, sobre o tema, né? Por que devemos acudir os necessitados? Né? Aqui nesse texto ele vai nos falar, né, sobre duas verdades essenciais, né, para aquele que cuida, aquele que socorre o que precisa, né? Primeiramente, a primeira verdade que esse salmo vai nos trazer para a nossa vida, né, que feliz, muito feliz é você em acudir o necessitado do que ser acudido, né? A gente é muito mais feliz, muito mais alegre quando a gente estende a mão para o irmão, quando ele necessita, do que quando a gente é ajudado, né? A palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? Em virtude, né, irmãos, do empobrecimento, muitas pessoas, né, não têm,
né? Infelizmente, a gente vê o mundo atual, o cenário atual, né? Principalmente no nosso país, é um país, né, que tem muita riqueza em si, mas, né, a corrupção ali mesmo no sistema, né, na política, né, não deixa a gente viver, né? Tem muita desigualdade entre nós, né? E muitos de nós, às vezes, precisamos do básico para viver. Às vezes a gente, né, acha que a gente tem pouco, a gente abre a boca para murmurar que a gente queria mais, mas vai ver o nosso irmão, às vezes não tem, o sonho dele é ter o pouco que a gente tem, né, no nosso armário, né, irmãos? E é uma passagem assim, sabe, quando né, eu orei a Deus, que Deus me deu esse salmo, né, eu nunca tinha pegado para ler esse Salmo 41, eu nunca tinha, né, meditado nele, e eu fui ver, falei, meu Deus, né, que palavra, né? É para nós, né? Para nossa vida. O Senhor quer falar conosco nessa tarde, comigo, com você, né? Para que a gente venha ser generoso com o nosso irmão, né? A gente deve ter a generosidade, a gente como cristão, né? Nós devemos praticar a generosidade. Né? Mas como que eu pratico a generosidade? Às vezes, né, o irmão pede ali ajuda, né, de uma cesta básica para pagar um aluguel do irmão, que ele está desempregado, às vezes está enfermo, não está nem tendo condição de trabalhar, né? E a gente pode pensar, meu Deus, eu não tenho nem para mim, mas a generosidade parte é daí. Quando a gente dá com o coração, às vezes a gente tira ali R$ 10, é o máximo que a gente tem, mas, né, seu coração deu com tanta alegria, né, que vai fazer total diferença na ajuda para montar uma cesta básica para o nosso irmão, né? E aqui a palavra de Deus vai falar sobre isso, é sermos generosos, né? Nós devemos praticar essa generosidade, né, entre nós, não só entre nós cristãos, né? Ajudar quem for, quem precisar de nós, né? Quantas vezes a gente, né, infelizmente, porque o julgar, irmãos, às vezes a gente julga o nosso próximo até sem perceber. A verdade é essa, né? Muitas vezes a gente quer ajudar só aqueles que é do nosso meio, que professa a mesma fé, que é cristão. Quantas vezes a gente, né, bate alguém na nossa porta, né, e a gente não estende a mão, a gente fala, vai trabalhar, vai procurar um emprego, mas será que a gente não parou para pensar que talvez aquele irmão que bateu na porta, né, já procurou vários empregos e nada achou, está com problema de saúde, não está podendo trabalhar, né? E a gente deve ter essa generosidade no nosso coração. Não adianta só a gente ficar pregando, 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 levando a palavra de Deus, entregando profecia, andando bonito, bem modesto, né? E falando que é crente, que é cristão, e não praticando o amor ao próximo, a generosidade, de nada adianta. Para Deus isso nada vale, irmãos. Para Deus nada vale. É fazer sacrifício de tolo, né? Então que a gente venha, né, refletir nessa palavra que o Senhor está nos dando nessa tarde, né? Se você, né, tem praticado de alguma forma, né, assim, muitas vezes a gente quer segurar, né, irmãos? A verdade é essa. Às vezes você já passou pelo apuro que o seu irmão está passando, mas você esqueceu. A gente tem essa mania de esquecer, né? O que a gente já passou lá atrás. E a gente, Deus abençoa a gente, né? Nos dá uma benção financeiramente, a gente, né, estabiliza a nossa vida e na hora que o irmão chega até nós, né, pedindo um socorro para outro irmão, a gente quer guardar, né? A gente quer amarrar, a verdade é, fecha a mão, né? Às vezes até pensa, não, eu não posso, né, tirar, né, da minha conta ali, porque vai me fazer falta. Não, irmãos, não vai fazer falta, não. Aqui a palavra mesmo diz que Deus, né, ele vai atender ao necessitado e quem ajuda o necessitado vai ser bem-aventurado. Deus dará em dobro, né? Feliz é aquele que reparte com generosidade, né? E reter mais do que justo é pura perda, né? Diz a Bíblia, é a Bíblia que diz, não sou eu, porque a semente que multiplica não é semente que você come, que eu como, é a semente que você e eu semeia.
A primeira coisa que esse texto nos ensina é que mais feliz é aquele que socorre, que acode o necessitado, do que aquele que é acodido. E Jesus deixa isso claro lá em Atos também, 20:35. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Se Deus colocou, irmãos, alguém no seu caminho, né, no meu caminho, que está com a despensa vazia, está com a mesa ali sem alimento, eu e você devemos exercitar a misericórdia. Nós, crentes, temos uma mania, né? Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Mas a misericórdia aqui, na palavra de Deus, não é só em discurso bonito, não, é em agir. É ter misericórdia do próximo. Está faltando hoje. Está faltando isso nos dias de hoje, né? Pela iniquidade, né, ser aumentado, o amor de muitos se esfriará, diz a palavra, e já se esfriou, já se esfriou. Muitas vezes a gente está ali, né, cultuando a Deus, está no banco da igreja ali louvando, adorando a Deus, né? E às vezes o irmão que está do nosso lado está passando até fome, gente. A verdade é essa, necessidade dentro de casa. E a pessoa, quando está passando por isso, ela fica constrangida. É constrangimento a pessoa pedir, chegar ao ponto de pedir o alimento. A pessoa fica constrangida, muitas vezes passa sem ninguém saber, passa sozinho, né? Por isso que muitas vezes também a gente deve também, né, ter cuidado com o que fala, que sai da boca da gente, porque a gente pode estar, né, em vez de estar ajudando, a gente está ali, né, ajudando é matar uma pessoa, né, com a nossa língua. É por isso, né, que a gente tem que ter cuidado também, vigilância, o que sai da nossa boca, né? Então, que a gente venha refletir nessa palavra, né, que eu e você venhamos ser mais misericordiosos. Está faltando isso nos dias de hoje, né? O povo está muito egoísta. Se eu tenho, né, minha casinha ali toda arrumadinha, meu armário está cheio, né, meus filhos estão com a barriga cheia, tá bom. Para mim não interessa lá fora. O que é isso? Deus não chamou eu e você para ser assim, não. Cuidado. Tá achando né, que louvar bonito, que pregar bonito vai te salvar? Não vai, não vai. Tem que praticar a misericórdia, tem que praticar a caridade, o amor ao próximo. Né? Muitas pessoas não estão, né, sedenta, não estão com fome, às vezes nem é de alimento também, está com fome da palavra, sede da palavra, da presença de Deus. Né? Quantas vezes eu e você também, né? Principalmente quem mora em cidade maior, né? Que a gente vê muito isso, morador de rua, viciado, tá ali na rua, né? Passa algum evangélico, misericórdia, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Em vez de levar uma palavra para a pessoa, levar seu testemunho de vida, o que Deus fez na sua vida, né, irmãos? Assim, e a gente fica, nossa, é sem palavras, né? Sem palavras, porque a gente é falho, nós somos pecadores, né? Não tem como ser perfeito o tempo todo. Mas a gente deve reconhecer o nosso erro, a gente deve pedir a Deus todo dia, me mostra onde que eu estou errando, Senhor. Onde que eu estou errando? Porque naquele grande dia, muitos serão surpreendidos, muitos que acham, né, que vai ser salvo, às vezes até obedecendo, tá no caminho que Deus quer, mas na aparência, né, tá pregando, tá louvando, tá jejuando, tá, né, tá andando bem vestidinho, com o corpo todo tampado, né, porque o homem e mulher de Deus deve ter, sim, modéstia e pudor, sim. Só que não é só isso não, irmãos. Primeiramente é o amor, a caridade. Está faltando no meio de nós, está faltando. É a verdade. A verdade dói, mas tem que ser dita. Né? Quando a gente não tem, Deus entende. Ele entende, não tem, não tem. Porque tem muitos que estão passando pelo processo também, pela prova de Deus, que Deus prova, né? Mas quantas vezes o coração da gente dói, né? Que a gente não pode ajudar? A gente não pode, tudo bem. Mas quando você tem e está guardando, tome muito cuidado com isso. Querer fechar a mão, colocar a mão no bolso e fechar a mão, né? Com dó de tirar um dinheiro para ajudar, para comprar um alimento para alguém que está precisando. A gente deve ter cuidado com isso.
O egoísmo não é de Deus, não. Egoísmo não, gente egoísta, avarenta, isso não provém de Deus. Porque o mesmo Deus que te deu, ele pode te tirar. Ele pode. Deus pode tudo. Não adianta. Tem gente que acha que Deus dá a bênção, ele toma sim. Ele toma sim, se ele quiser. Deus dá é por misericórdia, por merecimento, quando ele vê que a gente merece, né? Por isso que às vezes eu muito falo com pessoas cristãos, que tem cristão que tem a mente muito fechada, a verdade é essa. Eles acham, né, que quem está fora do evangelho, que não serve a Deus, né, não merece ser próspero. A verdade é, não, mas nem todos que estão lá fora, né, a Bíblia fala dos ímpios. Os ímpios são quem? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né, que vivem, né, na prática do mal, mas nem todos que estão lá, que ainda não conhecem a Jesus, o evangelho da salvação, vive na prática do mal. Tem muitos que estão lá fora que têm a vida próspera. Tem, porque teme a Deus. Só que ele ainda não conhece a verdade. Tem grande diferença. A gente tem que tomar muito cuidado nisso também. Tem que tomar muito cuidado no que fala. Eu estou vendo muitos cristãos machucando as pessoas com palavras. A gente tem que ter sabedoria. Se você não tem sabedoria, pede a Deus por sabedoria que ele dá. A gente deve ter cuidado nisso aí também, né? A gente vê a pessoa ali, né? Às vezes o vizinho da gente, né? Que não serve a Deus e tem uma vida boa, por quê? Porque ele corre atrás para isso, ele trabalha, né? Ele corre atrás e Deus abençoa sim. Deus não abençoa só quem é servo dele, não. Não, de jeito nenhum. A gente vê, né, irmãos, essas pessoas, né? Não estou aqui para falar de religião, né? Se tiver alguém aqui da religião, né? Eu não prego falando de religião. Jesus me libertou da vida errada, né? Eu já contei um pouco do meu testemunho aqui um dia, né? Não foi para pregar religião, eu vim pregar a palavra de salvação, é a palavra da verdade que liberta e transforma, né? Pessoas do espiritismo, né? A gente vê que eles são unidos, eles são mais unidos do que nós, irmãos. Os crentes que ficam nessa contenda, nessa brigaiada dentro de igreja, essa disputa de cargo, de não sei o quê, né? Eles não, eles são unidos. Eles fazem mais caridade do que nós. Eles fazem mais caridade do que nós. É por isso que a gente também não deve ficar julgando a vida do próximo, né? Muitos que estão lá têm até vontade de sair, só não tem força. Existe a grande diferença daquele que quer se arrepender, não consegue sair, e há, né, aquele também que não se arrepende, né? Porque existe gente assim, né, irmãos, que não quer se arrepender, né? Então que a gente venha ter, né, essa sabedoria, né, irmãos? Devemos ter essa sabedoria, né? Deus não nos chamou para magoar ninguém, Deus não nos chamou, né, para ficar pisando nas pessoas, achando que a gente já é salvo, né? A gente não deve fazer isso. É levar com amor, levar o evangelho de Cristo com amor. É lógico que o Espírito Santo de Deus, ele nos toma, né? Vai chegar um certo momento que você vai estar pregando, quando Deus quer exortar, ele toma a nossa boca, ele fala o que ele quer falar. Até um dia eu estava comentando com um irmão meu, irmão em Cristo, né? Eu falei, ó, eu amo a igreja pentecostal, né? É ministério que eu gosto, eu fui criada de berço, né? Sou da igreja pentecostal, mas tem uma coisa na igreja pentecostal que às vezes, né? A desvantagem é essa, que muitos acham que Espírito Santo, fruto do Espírito, é só na gritaria, é só no barulho, não é, não é, não é. O Espírito Santo tem várias formas. Ele tem várias formas de se mostrar para a gente. Tem pessoas que ela é tão cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, que se ela te dá um abraço, você sente a presença de Deus. Aquela pessoa que chega e conversa com você, que você não tem vontade de sair de perto. Isso é frutos do Espírito. Tem muitos confundindo.
Barulho com emoção. Deus não chamou ninguém para ser emocionado, não. A emoção acaba. A emoção, ela acaba. É por isso que muitos não firmam na presença de Deus, porque está chegando em culto de emoção, com o espírito do engano ali, rodopiando, falando em língua. Cuidado, o diabo também fala em mistério. Ele é imitador. Cuidado, é por isso que tem gente que não fica. No primeiro vento ela sai. Por quê? Não suporta. Porque acha que o Espírito Santo só age no barulho. Não é. O Espírito Santo de Deus, ele é lindo. Ele é lindo. O nome já diz, é o Santo Espírito do Senhor. Cuidado, não brinque. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Não fale o que o Senhor não mandou falar. Eu estou fugindo da palavra, mas é o que o Senhor quer falar. Então eu vou falar. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. Muitos têm blasfemado, muitos têm zombado. E nós vamos pagar preço por isso. Nós iremos pagar preço. Deus irá guardar os que estão reto, em retidão e obediência, em verdade. Mas, de qualquer forma, a gente vai pagar o preço. Então, né, que a gente venha meditar nessa palavra de Deus. Essa palavra hoje mexeu muito comigo, muito, irmãos. Eu cheguei a refletir, meu Deus, quantas pessoas estão passando fome, Senhor? Está passando necessidade, calado, e a gente fica murmurando às vezes. Às vezes está até com o prato de comida na mão, eu queria comer tal coisa. O que é isso? A gente deve agradecer. Tem um arroz com ovo, glória a Deus. Tem um arroz, feijão e ovo. Tem gente que não tem nada disso. Nada. Meu Deus do céu. Se crente é ser isso, que fique no mundo. A verdade é essa. Tem muitos que estão olhando para nós crentes, gente, e a gente não está dando bom testemunho, não. As pessoas do mundo observam a gente a todo tempo. Seu vizinho te observa. Quem trabalha com você que não é crente, observa. Não pense que não, mas ele observa em rede social. E se a gente não der bom testemunho, a gente não vai ser sal na terra. Não vai ser, não adianta. A gente tem que transmitir a sede. A pessoa vê a gente e a pessoa fala, meu Deus, eu também quero servir a Deus. Como essa pessoa era e como ela é hoje. Mas não é por gritaria, não, tá, irmãos? Não é por emocionalismo, não. Tá? Não é. É pela nossa conduta. A gente tem que ter caráter. Tem que ter o caráter. Comprou, pagou. É um também né, dos mandamentos. Comprou, paga. Não tem dinheiro? Vai lá e conversa. Ontem eu tive uma experiência, irmãos, com Deus. Deus cuida de nós um detalhe. Eu estou passando uma prova na vida financeira, né? Eu estou no processo. Eu estou desempregada, vai fazer 3 anos. Eu estou na espera de Deus. E Deus prova o tempo que Ele quiser. Ele é Deus, né? E eu fiquei, né, sem receber, estou sem receber meu auxílio do Bolsa Família. Eu vou falar aqui para os irmãos, é vida pessoal minha, né? Mas eu vou falar para os irmãos ver como que Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes, né? E eu fiquei devendo a loja ali que eu compro, né? Cidade pequena, os irmãos sabem, né? Que tem, né, negócio de notinha, né? E a gente compra parcelado. E eu sempre comprei nessa loja há muitos anos, pago em dia, e nunca tinha acontecido isso, irmãos. Eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar lá agora? Que vergonha, Senhor. Aí conversei com a moça no mês passado, ela entendeu. Esse mês, né, quer dizer, aí deu 60 dias de atraso, ela muito educada, conversou comigo, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas não entrei em desespero, não, sabe? Deus proveu um pouco do dinheiro. Sabe o que eu fiz, irmãos? Ontem eu fui na loja, falei, Senhor, vai na frente. Vai na frente, Senhor. O dono da loja estava lá, irmãos. Aí, falei, né? Fui sincera com ele. Aí, o que que aconteceu? Olha como que o Espírito Santo de Deus trabalha. E eu, no meu pensamento, que vergonha. Ai, meu Deus, misericórdia, Senhor. Nunca aconteceu isso comigo, Senhor. E o funcionário falou assim,
vou chamar o dono ali, né? Você olha com ele. Aí o dono, muito educado também, aí o dono falou assim, porque rico tem uma mania, rico não precisa de quem é pobre, a verdade é essa. Eles acham que o poder deles está no dinheiro, né? Aí ele falou assim, ô Tamara, nós te agradecemos, né, pelo tempo que você comprou, mas o sistema, né, ele é automático, a notinha vai ser cancelada, né? Aí Deus colocou palavras na minha boca, irmãos. Eu fui e falei com ele assim, não, tudo bem, né, é uma pena, né, eu perder a notinha, mas eu sempre comprei aqui, sempre paguei até adiantado, né? Seus funcionários estão de prova aqui. E a gente deve ser honesto. Eu estou sendo honesta, né? Eu vou pagar da forma que eu puder. Aí ele olhou para mim e falou assim: então eu vou fazer o seguinte com você. Eu não faço isso com ninguém, não, tá? Você paga do jeito que você puder, depois você vem aqui, as funcionárias estão ouvindo aí. Você abre a notinha para ela de novo. Ó, irmãos, ali Deus agiu. Por quê? A minha preocupação era perder a notinha na loja. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder, né? E Deus agiu. Eu voltei, eu saí da loja leve. Eu falei, Senhor, muito obrigada, Senhor. Deus não deixou eu ser envergonhada em momento algum, né? Porque a gente também tem que. Por isso que eu falo da sabedoria do cristão. Cristão briguento, cristão barulhento. Tem cristão que, pelo amor de Deus, ele já chega na confusão. Gente, se você está sendo esse cristão, peça misericórdia a Deus e peça o Espírito Santo para ele te modificar, porque ele nos modifica, tá? Não combina cristão cheio do Espírito Santo de Deus, briguento, brigão, não combina, tá? Então ali eu vi a mão de Deus, sabe? Deus foi fiel. Ele foi fiel, né? O dono, né? Ele entendeu o meu lado e ainda abriu mão, né? As funcionárias se entreolharam, né? Tipo assim, né? Como assim? É coisa de Deus, gente. É só quem tem fé que vive, né? O milagre está nos detalhes. Nem sempre Deus vai chegar com aquele grande milagre. A gente tem que ser fiel no pouco primeiro, para Deus te deixar te colocar lá no muito, né? Então, se você tem para dar, irmãos, se você está com sua condição hoje em dia estabilizada, financeira, não digo rico, né? Financeiro estabilizado, não segura, não, irmão. Distribui com quem não tem. Distribui, tá? Distribui, por favor. Porque se eu tivesse, ontem mesmo eu falei com a irmã Zeli no privado, é o que não tem, irmão. Né? Senão ajudaria aí na sexta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas se você tem e tá segurando, para com isso. Para com isso, tá? Isso não provém de Deus, não. Vigia na terra, tá? E essa é a palavra, né, que Deus quis passar para nós, né, nessa tarde, aquilo que eu não pude expressar, irmãos, né, que Deus venha, né, falar mais e mais em cada coração, né? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã. Deus abençoa, que palavra abençoada. Irmãos, eu mandei lá no grupo, né, lá, explicando, ela